Jesus, Pai Eterno, estamos aqui muito felizes, tá? Hoje nós vamos falar sobre Pedro, um homem restaurado por Deus. Pedro precisava de uma restauração, porque Pedro estava queimado diante de Deus. Pedro estava, como é que se diz? A sua situação com Jesus não ia muito bem. Então, Jesus restaura, né? Pedro acovardou-se, negou Jesus e chorou amargamente. Pedro saiu de cena, escondeu-se com medo dos judeus. Na fatídica quinta-feira à noite, Pedro abandona o recinto onde Jesus estava sendo cuspido e esbodoado pelos membros do sinédrio judaico e desaparece nas brumas da noite. Saiu com a cara empapuzada de lágrimas. Irmãos, imagine um rosto cheio de lágrimas de arrependimento. Você já se arrependeu ao ponto de chorar amargamente, de descer lágrimas dos olhos, assim como aconteceu com Pedro? Uma pessoa dessa precisa ou não precisa de restauração? Uma pessoa que se humilha, uma pessoa que reconhece os seus pecados, ele precisa ou não precisa de uma restauração? Você que está precisando de uma reforma por dentro e por fora, vai lá falar com Jesus. Ele é o melhor pedreiro, tá? Formado em todas as áreas, ok? Ele vai fazer uma renovação, uma transformação, uma restauração em você. Irmãos, como eu falei, ele saiu chutando pedras no meio dos olivais, foi para casa atordoado com sua fraqueza. Naquela noite, alegou ser leito, virou de um lado para o outro, vendo a madrugada passar interminável. Havia negado sua fé, seu apostolado, seu nome, seu Senhor. Pedro havia desistido de tudo, mas Jesus não havia desistido de Pedro. Vamos lá? Aí Pedro começa a se ausentar. Depois da negação de Jesus, Pedro começou a se ausentar. E Jesus começou a procurar Pedro. Na ausência de Pedro, Jesus começou a procurar Pedro. Naquela noite tenebrosa, em que as autoridades judaicas se narram traiçoeiramente para condenar Jesus, espancando e o julgando e o condenando, Pedro estava ausente. A ausência de Pedro. Na sexta-feira, bem cedo, o sinédrio judaico reuniram-se às pressas para formular uma nova acusação contra Jesus. Sabia que a primeira acusação, blasfema contra Deus, não lograria êxito diante do pretório romanos. Por isso fabricaram uma nova acusação contra Jesus. Fabricação caseira. Tem gente que está aí fabricando, tá, irmãos, acusações contra você. Então, irmãos, rebelião contra Roma, conspirando contra César. Mas, mais uma vez, Pedro não estava lá. Estava por perto, mas não estava lá. No raiar da sexta-feira, Jesus é levado ao pretório romanos e os principais sacerdotes o acusaram perante Pilato e Pedro não estava lá. Jesus é enviado a Herodes para ser julgado. Herodes escarnece de Jesus e devolve a Pilato e Pedro não estava lá. Quantas vezes Jesus é menosprezado pela população, ok? E você não está
ao lado de Jesus. Jesus é açoitado brutalmente pelos soldados romanos, cravaram-lhe na fronte uma coroa de espinho. Pilato, por covardia, entrega Jesus para ser crucificado e Pedro não estava lá. Jesus carrega uma pesada cruz pelas ruas estreitas de Jerusalém, sobre a pulpos e vaia de uma multidão ensandecida, seu corpo surrado, ensanguentado, abatido, tombo sobre o seu madeiro, e Pedro não estava lá para carregar o lenho ou em lugar do seu Senhor. Às 9 horas da manhã, daquela manhã de sexta-feira, Jesus é pregado. Jesus é pregado naquele leito vertical da cruz, da morte, suspenso em um madeiro e o céu, sofrendo as dores astrosas, debaixo de escárnios indescritível, e Pedro não estava lá. Foram 6 horas de execração pública, de exposição vergonhosa. Jesus, despido de suas vestes, com o corpo ensanguentado, estava preso a lenho maldito, suportando dor, fadiga e sede. Jesus estava sofrendo todo tipo de escárnio e Pedro não estava lá. Às 3 horas da tarde, Jesus deu um grande brado e entregou seu espírito ao Pai e expirou. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. As pedras rolaram das encostas, os túmulos foram abertos. Pedro não estava lá para dar um sepultamento digno ao Senhor. Foi necessário que José de Arimateia e Nicodemos fizessem isso. Pedro estará ausente na sexta-feira e também durante todo o dia de sábado. No domingo de manhã, enquanto as mulheres se dirigiam ao túmulo, Pedro estava trancado com medo de Jesus. Com medo de Jesus. Irmão, Pedro trancado com medo de Jesus. Oh, Jesus amado, tem compaixão de Pedro. Tanto Pedro que tem por aí, irmãos, precisando de ajuda, de cuidado. Lá vem Jesus, né? O cuidado de Jesus com Pedro. Se Pedro fugiu da horrenda espetáculo do Calvário, as mulheres estavam lá. Se Pedro se esconde com medo, as mulheres vão ao sepulcro. Se Pedro se acovarda, as mulheres ousadamente se apresentam. O dilema das mulheres era saber quem removeria a pesada pedra do túmulo. Quando chegam, não apenas a pedra tinha sido movida, mas havia um anjo, né? Removida, mas havia um anjo assentado dentro do túmulo, irmãos, vestido de branco. O anjo disse à mulher: não tenha medo, procurar Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Deixa eu dizer uma informação para você. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Jesus não está mais no túmulo. Outros deuses morreram por aí, mas eles estão no túmulo. Tá? Os ossos deles se encontram no túmulo. Mas Jesus não está, porque Jesus ressuscitou. Tá, irmãos? Ele ressuscitou, não está aqui. Aí ele mostrou para a mulher: este é o lugar onde puseram. Foi aqui que colocaram Jesus. Está aqui assim, ó. Aqui colocaram Jesus. Mas faz o seguinte: ide, as primeiras missionárias, ide, dizei aos seus discípulos. Seus discípulos estavam trancados, seus discípulos estavam presos dentro de um quarto com medo dos fariseus, dos judeus, tá? Dizei aos seus discípulos e a Pedro, não esqueça de Pedro, tá? Que ele vai diante de vós para a Galileia. Ali vereis
como ele vos disse. Vocês me verão na Galileia. Oh, Jesus! Por que Jesus faz menção especial de Pedro, irmãos? Responda-me. Por que Jesus faz menção especial de Pedro? Pedro não era um discípulo? Jesus faz menção especial a ele porque sabia que a essa altura Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro imaginou que não havia mais chance para ele. Pedro se sentiu indigno. Pedro desistiu de tudo, mas Jesus não desistiu dele. Naquela manhã de manhã, naquele domingo de manhã, ou naquela manhã de domingo, Maria Madalena correu, né, à casa onde estava Pedro e João e comunicou a ele que o túmulo de Jesus estava vazio. Os dois saíram sabalados a toda pressa. João, sendo mais novo, chegou na frente, mas Pedro, que entrou primeiro no túmulo, observa, João chegou primeiro e ficou lá vendo. E Pedro, por não acreditar, mergulhou dentro do sepulcro de Jesus. Tá, irmãos? Pedro vai com seus discípulos, veja bem, mas Pedro que entrou primeiro no túmulo. Ambos viram os lençóis e todas as indumentárias mortuárias. Pedro, porém, voltou para casa e continuou trancado com medo de Jesus. Oh, Jesus! Chega a hora, então, de viajar para a Galileia. São aproximadamente 130 quilômetros. Em longo percurso foi Pedro a pé. Pedro vai com mais 6 condiscípulos. A carga passada, não é isso? Que dava era uma fiscada na alma, uma martelada na consciência. Certamente ele imaginava um fracassado, ou um fracasso, um covarde, uma decepção. Pedro vai atordoado, esmagado pelas suas ideias. Pedro é a síntese da crise e o somatório de grandes fracassos. Querido irmão em Cristo Jesus, mesmo Pedro negando Jesus, Jesus não desistiu de Pedro, porque sabia Jesus que Pedro iria servi-lo como um grande pregador do Evangelho. E assim aconteceu. Daremos continuidade a este tema em outra oportunidade. Queremos agradecer a todos que de bom grado assistiram esse vídeo e que estão orando pelo canal. Irmãos, orem pelo canal. Por enquanto nós temos 896, se eu não me engano, inscritos. Hoje, 21 de dezembro de 2021, nós chegamos à marca de 896 pessoas inscritas no canal, aqui no canal. Você pode ser o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo. Tá aí o endereço, Clédio Omar Oliveira. Vá lá no YouTube, se inscreva no canal, ative o sino de notificação, dê o seu like e compartilhe à vontade. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.